mudando o padrão de cobrança e referência de crítico interno. É muito importante identificar quando na sua história de vida o seu crítico interno foi modelado ou ainda por quais pessoas ele foi condicionado a corresponder às expectativas. Na verdade, ao longo da vida, vamos ajustando nossas três partes internas, especialmente o crítico, para superar as dificuldades e desafios, mas geralmente os desalinhamentos começam já no período da infância à adolescência. Quando não conseguimos identificar quando ocorreu e quem foram as referências do seu crítico interno, devemos manter o foco em um novo padrão de crítico, apoiador. Mas isso vai exigir uma energia extra, tendo em vista que o padrão do crítico anterior, inconscientemente, ainda pode ser honrado e mantido. São recaídas que o crítico pode voltar a ter com base no modelo antigo de comportamento, promovendo a autossabotagem, autojulgamento rígido, impaciência, perfeccionismo, culpa, raiva, medo, desvalorização e a interpretação negativa daquilo que acontece na sua vida. Justamente por isso é que é tão importante encontrar a origem do seu padrão de crítico interno, para que compreenda o motivo de suas ações, as suas situações e crenças que o levaram a se exigir tanto no passado, a não ter paciência e gentileza consigo mesmo, a interpretar aquilo que acontece na sua vida de forma negativa. Algumas perguntas que podem ajudar a identificar a origem do seu crítico interno são: quando no seu passado sentiu que os seus acertos foram ignorados e valorizaram apenas o seu acerto? Quando você sentiu que as suas ações nunca eram suficientes, que nunca fazia o suficiente? Quando sentiu que as pessoas esperavam demais de você e percebeu que os seus insucessos seriam uma decepção para elas? Às vezes, algumas pessoas, em algumas ocasiões, agiram com um padrão da cobrança ou expectativas excessivas, mas elas nem se lembram do momento em que isso aconteceu. Certamente, as situações do passado que geraram esse padrão que moldou o crítico negativo não foram nada agradáveis e muitas vezes traumáticas. Justamente por isso, elas são tão difíceis de ser lembradas. É natural que nós não nos lembremos de momentos negativos do nosso passado. É como se aquelas lembranças fossem tão ruins que, inconscientemente, não queríamos nos lembrar delas. O que dificulta bastante a lembrança do momento ou até da pessoa por quem o crítico interno negativo foi modelado é o respeito. Em sessões de coaching, já me deparei com situações onde o coach afirmava categoricamente que nasceu com aquele padrão de cobrança excessiva e que não foi por conta das ações dos pais. Tal coach me contou que certa vez, quando tinha 10 anos, foi tirar uma dúvida com o pai, que tentou explicar a matéria e tirar a sua dúvida. Acontece que depois de muitas explicações, ela continuou não compreendendo. O pai, por sua vez, ficou muito irritado e não lhe dirigiu a palavra por uma semana.
Por amor e respeito, as pessoas geralmente não conseguem identificar a origem do padrão de crítico interno negativo, quando ele é derivado de membros da sua família, como o pai ou a mãe. Quando identificamos essa origem de padrão de crítico, precisamos mudá-la para que novos aprendizados sejam adquiridos com outras pessoas de forma mais apoiadora e incentivadora, e para que os padrões antigos sejam ajustados de forma positiva. O que lhe foi ensinado pelas pessoas ao longo da sua história é um tesouro que deve ser preservado e ajustado para lhe fazer bem. Processo de mudança de padrão de crítico. Quando conseguimos identificar um momento no passado, o mais no passado possível, que motivou o padrão de crítico negativo, é preciso fechar os olhos e voltar no tempo, lembrar daquela situação, ver o que se viu, ouvir o que foi dito, sentir o que foi sentido, usando a pergunta de ouro, dar as boas-vindas ao sentimento, colocando a mão sobre o local do corpo onde ele está evidente e se conectando com os 5 recursos da imunidade emocional, para aprender a dominá-lo. Em seguida, é hora de ter uma boa conversa imaginária com as pessoas que protagonizaram a ação de cobrança ou expectativa excessiva. Segue um exemplo de diálogo que deve ser feito com os olhos fechados e se mantendo naquele tempo passado. Querido pai ou querida mãe, eu amo. Eu o amo. Admiro, respeito e agradeço por tudo que fez por mim e por tudo o que me ensinou. E peço desculpas, pai, mãe, por não ter correspondido às suas expectativas, porque eu não sou e nem preciso ser perfeito. Todo mundo erra, por isso me perdoo e decido aprender e me melhorar com os meus erros e insucessos, com paciência e gentileza. Cobrança excessiva. Eu o perdoo. Perdoo pai, perdoo mãe, por me cobrar tanto e não valorizar as minhas ações e acertos, pois para você essa ação era correta e no seu entendimento agia assim para me ajudar a melhorar. Mas, ainda que não me valorize, eu decido me valorizar. Ainda que não me incentive, eu decido me incentivar. Ainda que não perceba valor nos meus sonhos e nas minhas escolhas, eu escolho valorizá-los. Expectativa excessiva. Eu a perdoo, pai, ou perdoo, pai ou mãe, por esperar tanto de mim e indiretamente me cobrar que fosse excelente além dos meus limites, pois para você essa ação era correta e no seu entendimento agia assim para me ajudar a me melhorar. Mas ainda que me traga altas expectativas, eu compreendo que não sou perfeito e que serei cada vez melhor no meu tempo e do meu jeito. As suas expectativas não são as minhas e não estarei lhe decepcionando com os meus erros e sucessos. Eu me orgulho das minhas ações e decido aprender com os meus erros, sem me cobrar tanto e valorizar os meus acertos em busca do meu sucesso. Esse diálogo pode ser feito de forma real. Além do exercício de se imaginar essa conversa, precisa ser feito com gentileza e deve até ser ensaiado antes de colocar em prática. Logo após o diálogo imaginário, é preciso devolver para a pessoa o padrão de cobrança ou expectativa excessiva.
e um novo modelo de crítico apoiador para que diariamente o crítico interno seja ajustado conforme esse novo padrão incentivador e positivo. Modelo das 3 partes. Assim como fizemos com os recursos da imunidade emocional e também com os demais recursos, o método da modelagem é excelente para ajustar e melhorar suas 3 partes. Tenho alguns modelos para cada parte e sempre que possível identifico novos modelos inspiradores para melhorar cada uma das 3 partes. Vale lembrar que os melhores modelos são pessoas que têm um significado especial para você. Os modelos são sempre muito pessoais. Seletividade. Quando modelamos alguém, podemos adquirir somente as características que nos interessam de uma determinada pessoa. É muito importante ficar atento a isso para que não sejam adquiridos características e hábitos indesejáveis de um modelo. Você pode querer modelar a paz interior do rei Leônidas de Esparta, mas talvez a falta de gentileza dele não seja interessante de ser copiado. Você pode modelar a gentileza e a solidariedade de Madre Teresa de Calcutá, mas talvez o estilo de vida simples dela não seja interessante para o seu modo de vida. Sempre tive o Steve Jobs, fundador da Apple, como um modelo de sonhador e até de realizador, mas pelo que li da sua história e vi nos documentários da vida dele, a sua forma de tratar as pessoas geralmente não era gentil ou educada. Modele somente o que é bom para você, deixando de lado aquilo que percebe que não lhe faria bem. Resolvi inserir esse alerta sobre a seletividade da modelagem por perceber coaches modelando outras pessoas e aprendendo com eles aspectos que não estavam fazendo bem para si mesmos. Exemplos de modelos. Os meus modelos de sonhador são o Hulk, pela sua força extrema e até pela sua falta de diálogo, sonhos não explicam, e também Steve Jobs. Gosto de modelar especialmente o Hulk, porque quando ele quer entrar em uma casa, coitada da porta. Ele não chega, portanto, apertando a campainha e pedindo licença. O Hulk é pura falta de gentileza e considero isso necessário sobre a necessidade de manter o foco e acreditar na força dos seus sonhos. O Steve Jobs é modelado como um sonhador estratégico, com uma capacidade de visão fantástica. Tenho alguns modelos de realizador, com quem me conecto a depender da situação. Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, Muhammad Ali, boxeador, Anderson Silva, Usain Bolt, são bons exemplos. Note que um mesmo modelo pode me doar mais de um recurso. Usain Bolt, por exemplo, pode ser uma referência de disposição, excelência, concentração instantânea, alegria de viver, paz interior e capacidade de realização. Os modelos de crítico são muito importantes, pois ele é o pilar das 3 partes. Quando o crítico desanda, sonhador e realizador inevitavelmente se enfraquecem e ficam desajustados. Modelo um samurai como crítico, por perceber nele paciência, paz de espírito, o equilíbrio inabalável, a qualidade de vida e a excelência da disciplina. Yoda, mestre Jedi da série cinematográfica Star Wars, é um exemplo de sabedoria, mas o modelo de crítico que mais me agrada é o do personal trainer, o preparador físico que exige a superação dos seus limites na academia, mas sempre com incentivo, de forma bem-humorada, apoiadora, valorizando as evoluções e ajustando
e ajudando a manter tudo funcionando bem e cada vez melhor.